E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula de direção defensiva. E agora nós vamos aprofundar no que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos trabalhar especificamente o artigo número 60, que fala das normas gerais de circulação e conduta. Esse artigo destaca que as vias elas têm diferentes utilizações e diferentes classificações. Então vamos ver aqui, primariamente, as classificações das vias urbanas. O que são vias urbanas? É a via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. É isso que está escrito lá no Código de Trânsito. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Tem também as vias rurais, e elas são divididas entre rodovias e estradas. E aí você pode até estar pensando, poxa, mas via de circulação não são todas as vias, não são todas iguais? Não. Existe uma pequena diferença entre uma e outra, existem regras diferentes entre as vias urbanas e as vias rurais, e é nisso que a gente vai se aprofundar agora, é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nessa aula. Mas antes disso, vamos ver o que são vias, conforme o que tem lá no Código de Trânsito. Via é toda a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Isso compreende desde a pista até a calçada, o acostamento, as ilhas. Como você pode ver aqui nessa imagem, tem uma ilha central ou um canteiro central. Então, tudo isso faz parte do conceito de vias, segundo o Código de Trânsito. Agora vamos ver cada uma dessas vias. Vamos trabalhar primeiramente as urbanas. Então vamos lá. O que são, qual seria a diferença principal entre as vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido? O que eu posso entender sobre cada uma delas? A gente já começa observando aqui que a velocidade entre elas é diferente, né? Então a gente percebe que nas vias locais vai se manter uma velocidade de 20 a 30 km, dependendo de onde você estiver. Já as vias coletoras, a média é 40 km. As arteriais, 60 km e no caso das vias de trânsito rápido, 80 km. Mas qual vai ser a diferença, uma diferença fundamental para eu entender qual é arterial, qual que é local, coletora, via de trânsito rápido? Eu vou começar de baixo para cima, da menor velocidade para maior velocidade. Então vamos lá. O que seria uma via local? É uma via que tem interseções e ela é caracterizada por não ter semáforo, por exemplo. Geralmente ela fica em áreas locais ou áreas restritas. Quais seriam essas áreas? Dentro do bairro. Lá naquele local mais próximo da sua casa, dentro do condomínio, dentro de um condomínio empresarial, dentro de um condomínio residencial. Essas são as vias locais, que a gente vai usar sempre em baixa velocidade. Então vai estar trabalhando com aproximadamente 20 a 30 quilômetros. Isso, claro, que vai depender da sinalização do local. Já a via coletora, ela se destina a distribuir, coletar, né? Como já diz o nome, coletar e distribuir o trânsito, para que não tenha necessidade de você já entrar direto numa via de trânsito rápido ou numa arterial. E aí, isso facilita o trânsito da cidade. Você não entra direto numa via com a velocidade superior. Você sai de uma local e vai para uma via intermediária. Essa é que é a via que a gente conhece como coletora. Então eu saio do meu condomínio e eu entro numa via que é um pouco maior, que me permite uma velocidade maior, dentro do meu bairro mesmo. Às vezes entre o meu bairro e um centro industrial, por exemplo. Vias arteriais, ela vai ter interseções em nível, geralmente ela é controlada por semáforo na via coletora, às vezes pode ser que você encontre um semáforo, mas é raro. Geralmente a gente vai encontrar semáforo nas vias arteriais, que permitem uma velocidade maior.
E aí, por isso, precisa de um controle semafórico. Ela até dá acesso aos lotes lindeiros, às vias secundárias, às vias locais. E isso também faz com que ela distribua de uma forma melhor o trânsito na cidade. E aí, por último, vamos falar da via de trânsito rápido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de de circular numa via de trânsito rápido. Geralmente ela é caracterizada por acessos especiais, ela tem trânsito livre. Você não consegue acessar da rua principal do seu bairro, da via principal do seu bairro, a uma via de trânsito rápido, porque na verdade nem é seguro fazer isso. Saio da porta da minha casa, que é 20, 30 quilômetros, e passo para uma via de 80 quilômetros. Geralmente isso não acontece. E por que não acontece? Por questões de segurança. Essa via de trânsito rápido, ela é projetada para permitir trânsito livre. O trânsito flui com muito mais velocidade. E ela também não tem acesso de pedestres. Por que ela não tem acesso de pedestres? Porque ela seria extremamente perigosa para pedestres. Ela é uma via de trânsito livre para veículos circularem com grande velocidade, geralmente 80 km por hora, em algumas situações 90 km por hora. E é claro que o que manda nessa via, assim como as outras, é a sinalização. A sinalização ou a presença do agente de trânsito. Essas são as maiores autoridades que nós encontramos nas vias de circulação. Por isso é importante você conhecer cada uma dessas vias para saber o que você deve respeitar no que se refere à autoridade, à legislação, à sinalização, qual velocidade que você pode usar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de via. Eu trabalhei aqui até o momento só as urbanas, né? Com as suas velocidades de 20 a 80 quilômetros, e eu vou trabalhar também agora uma velocidade superior, que são as vias rurais. Algumas pessoas podem até achar estranho que eu vou falar aqui que a rodovia ela está no grupo das vias rurais, mas sim, é isso que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Então, as vias rurais elas são divididas em dois grupos. Elas podem ter pavimentação ou asfalto, ou elas podem não ter pavimentação. E é isso que difere uma via da outra no grupo das vias rurais. Rodovias são pavimentadas. Então, a BR-101, a 381, 393, elas são pavimentadas. São vias que têm asfalto. Geralmente tem sinalização também. Já as não pavimentadas, que a gente conhece como estrada de chão, elas são do grupo das vias rurais. Às vezes elas não têm sinalização ou a sinalização é precária e elas continuam sendo vias de fora do centro urbano e é isso que caracteriza ela como via rural, o acesso aos ambientes rurais. Qual que é a velocidade que eu vou praticar em cada uma delas? Quando eu penso em rodovia, eu vou ter uma velocidade superior à utilizada nos centros urbanos. Então, automóveis, caminhonetes, motocicletas vão circular na velocidade de 110 em média. Não significa que não pode ser superior, nem significa que não pode ser inferior, ok? Então a velocidade ela vai variar, podendo chegar aos 110 km. E por que ela pode ser diferente disso? Porque o que vale, como eu falei no início, é a sinalização. O mais importante para eu fazer a circulação da forma correta é observar a sinalização. Como você pode ver, nas rodovias, os ônibus e os caminhões vão trabalhar com uma velocidade diferente. Então, vão chegar por volta dos 90 km por hora. E os outros veículos vão praticar a velocidade de 80 km. Então, eu tenho norma para cada tipo de veículo. Dessa forma, seguindo a orientação da sinalização, nas rodovias, automóveis, caminhonetas e motocicletas vão circular na velocidade de 110, e isso, claro, seguindo o que diz a sinalização. Os ônibus e caminhões, 90 km por hora, e os demais veículos
em média 80 km por hora. Já nas estradas, que você deve lembrar que são as que não têm asfalto, as estradas de chão, 60 km por hora é o limite de velocidade. E é claro que em todas essas situações, a velocidade ela deve ser reduzida em caso de tempo ruim, chuva, vento forte e outras circunstâncias que podem gerar perigo ou tornar a situação perigosa. Então, nesse caso, se você perceber que a sua velocidade ela pode trazer um risco adicional, reduza a velocidade. Aqui no Brasil, a circulação ela deve ser sempre feita pelo lado direito da via. Existem algumas situações que são permitidas exceções, mas nesse caso elas são regulamentadas. E o que quer dizer isso? Que a sinalização vai indicar quando ela puder ser feita na mão esquerda. Então, geralmente é na mão direita. E aí, quando eu penso em ultrapassagem, a ultrapassagem ela vai ser feita pelo lado esquerdo do motorista. Então, eu circulo pelo lado direito, chego o meu veículo para a lateral da via e permito que o outro me passe pela esquerda. Então, a ultrapassagem, ela é uma situação regulamentada que deve ser feita a circulação pelo lado esquerdo. Viu só? E olha só que interessante essa situação. A gente pode olhar ali na sinalização horizontal que a demarcação permite que seja feita a ultrapassagem neste momento. Só que eu tenho uma situação ali que não é o desejável, ok? Então, são dois veículos fazendo a ultrapassagem de um veículo. E qual que é a forma correta de fazer essa ultrapassagem? O primeiro veículo inicia o procedimento de ultrapassagem, vai até o final com esse procedimento e finaliza o procedimento de ultrapassagem. Aí, o segundo veículo faz a sinalização, inicia a ultrapassagem e faz a ultrapassagem. Segundo o Código de Trânsito, você aproveitar o vácuo, você ir aproveitando o mesmo movimento do veículo da frente, não é permitido, ok? Isso torna a situação mais perigosa. E só de ser feita uma ultrapassagem, a gente já está admitindo uma situação perigosa. Então, nesse caso, você vai fazer a ultrapassagem, escolha o melhor momento para fazer a ultrapassagem. Espera o veículo da frente fazer a ultrapassagem. E se o veículo de trás iniciou a ultrapassagem antes de você, deixa ele terminar esse procedimento para depois você fazer a sua ultrapassagem. Agora, eu tenho outras recomendações para você fazer ultrapassagem. Então, por exemplo, antes de entrar em uma outra via, verifique o trânsito no sentido contrário. Veja dos dois lados se é seguro você entrar nessa via. Sinalize suas atenções. Sempre dá seta, dá sinal de braço se for necessário, para que o outro condutor perceba o que você vai fazer, qual é o procedimento que você vai iniciar. Verifique, antes de iniciar uma ultrapassagem, se o veículo de trás iniciou o processo de ultrapassagem. Então, verifica, se o veículo de trás está fazendo ultrapassagem, espera ele terminar para depois você fazer. Vá para a faixa da esquerda, está tudo seguro? Deu para fazer a sinalização? Não tem ninguém? Tá? Momento certo. Vá para a faixa da esquerda, acelere e retorne para a direita, para a sua mão correta de direção. Direito de preferência nos cruzamentos. Como é que eu lido com o direito de preferência e como é que funciona? Nos cruzamentos, quando não tem sinalização, a gente dá preferência para quem está à nossa direita. Então, se o outro condutor está à sua direita, dê preferência. E se eu vejo que a preferência é minha, mas eu percebo que a pessoa não vai dar preferência, o que eu faço? Seja gentil, seja cortês, permita que ele passe para evitar transtorno. Existem algumas situações que é melhor você ceder a sua preferência pela sua segurança, pela segurança da sua família. Eu e meu marido costumamos dizer que a gente carrega carga preciosa. Então, se a gente tem carga preciosa, dá valor a essa carga. Eu geralmente falo isso das minhas filhas. Ele fala isso de nós três. Então, é justamente isso que você precisa ter em mente. De quem é a preferência? Quem precisa dessa preferência? Se você percebe que o outro não vai ceder a preferência, mesmo estando no seu direito, seja gentil, deixa o outro passar. Mas saiba que a preferência é do veículo que vem à direita. E aí fica mais fácil para
tirar dúvida, fica mais fácil para escolher qual procedimento que você vai fazer. Outros veículos que têm preferência em algumas situações é até prioridade, não é nem preferência mais. Os veículos acompanhados de batedores oficiais. Os veículos acompanhados de batedores, eles têm prioridade no trânsito e ainda assim eles precisam respeitar as demais regras de circulação. Mas o que é um batedor? Batedor é um veículo oficial que acompanha um outro veículo. Então, por exemplo, se o meu veículo eu estou conduzindo numa situação de emergência e eu estou sendo acompanhada por um veículo oficial, o meu veículo ele tem prioridade no trânsito porque ele está sendo acompanhado por um batedor. Existem algumas situações que isso pode acontecer, quando, por exemplo, vamos imaginar que tem uma gestante no veículo e eu preciso levar essa gestante o mais rápido possível para um centro médico para que ela seja atendida. Eu peço o auxílio de um veículo oficial. Por exemplo, eu paro no primeiro posto de polícia e peço que eles me acompanhem para fazer a minha segurança até esse hospital. Beleza. Se o procedimento é feito dessa forma, o veículo vem me acompanhando, eu estou precedida de batedor e aí nesse sentido eu tenho prioridade. Outros veículos que têm prioridade: ambulâncias, carro de bombeiro, viaturas policiais. Eles, além de ter prioridade, eles possuem direito livre de estacionamento, trânsito, e isso acontece quando eles estão em serviço de urgência, com a luz e o alarme sonoro ligados. Então, o veículo oficial, ele também precisa mostrar que está a serviço de uma situação de emergência quando ele vai precisar de prioridade, e aí ele faz uso desse direito. Então, tem muitas situações que os usuários do trânsito ficam olhando, ficam em dúvida se o veículo oficial tem ou não prioridade. E às vezes a impressão que dá é que eles estão fazendo algo errado, quando eles precisam usar o direito de livre trânsito para atender alguma emergência, alguma urgência, para fazer realmente o serviço deles. E não, eles não estão errados, eles estão fazendo uso do direito legal cedido pelo Código de Trânsito. É isso aí, nossa aula termina aqui e foi um grande prazer estar com você até esse momento. Te vejo na próxima aula.